Olá, pessoal. Eu me chamo Anderson e juntamente com a Ana Gabriela nós estaremos palestrando um pouco sobre análise do estado nutricional de adolescentes no Pará, no Brasil, no período de 2010 a 2019. Dando uma introduzida na nossa palestra, com o desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil nas últimas décadas e que se baseia na expansão urbana, surgiram muitas mudanças nas comunidades amazônicas e essas mudanças possibilitaram justamente o fenômeno que nós conhecemos como transição nutricional. E com essas alterações advindas com a modernidade, foram observadas inúmeras ressignificações sociais, inclusive uma ressignificação do alimentar-se, né? O indivíduo, ele não mais participa de toda a cadeia produtiva do alimento. Ele apenas está sujeito ao que um mercado oferece, como, por exemplo, os produtos ultraprocessados, os produtos é, processados em detrimento dos produtos naturais, dos produtos orgânicos. E com isso, os adolescentes eles tendem a ser os mais impactados e influenciados por essas transformações que estão ocorrendo na sociedade contemporânea. Uma vez que essa faixa etária é uma faixa etária bem sensível e que as instalações das problemáticas alimentares, por sua vez, são bastante corriqueiras e que acabam desencadeando inúmeros problemas de autoimagem, né? E nesse sentido, em vista da situação de risco enfrentada pela parcela adolescente e de todas as mudanças no cenário amazônico, o objetivo dessa pesquisa, né, dessa palestra, que foi mostrar para vocês um pouquinho sobre a análise do estado nutricional de adolescentes no estado do Pará, Brasil, a fim de observar as tendências das categorias tanto de altura por idade quanto de IMC por idade em uma década, né, em 10 anos. E para isso a gente lançou mão da seguinte metodologia. Este estudo até então, ele consistiu em uma abordagem quantitativa, retrospectiva e de corte transversal dos dados, né? A pesquisa foi realizada no estado do Pará, que é uma unidade federativa localizada na região norte do Brasil, e todos os dados foram extraídos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, que é administrado pelo Ministério da Saúde e que disponibiliza relatórios de acesso público que tangenciam ao estado nutricional, ao consumo alimentar e ao acompanhamento nutricional, né? E, além disso, os dados utilizados, eles compreenderam ao intervalo de 2010 a 2019 para todas as 13 regiões de saúde que são apresentadas pela plataforma, e aqui eu cito Araguaia, Baixo Amazonas, Carajás, Lago de Tucuruí, Marajós 1, 2, Metropolitana 1, Metropolitana 2 e 3, Rio Caetés, Tapajós, Tocantins e Xingu, e a fase escolhida, a fase de vida escolhida que foi a fase adolescente, foi a adolescência, é, e todos os dados extraídos, independentemente da raça, da cor, da escolaridade, do povo e da comunidade, eles equivaleram somente ao sexo masculino e ao sexo feminino, e em cada índice do estado nutricional, né, altura por idade e MC por idade. Dentro de cada índice, nós avaliamos algumas categorias, como, por exemplo, para o índice altura por idade, nós avaliamos altura muito baixa para a idade, altura baixa para a idade e altura adequada para a idade. E dentro do índice IMC por idade, nós avaliamos a magreza acentuada, magreza, eutrofia, sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Adotaram-se, dentro desses parâmetros, né, os acompanhamentos registrados somente pelo SISVAN Web e em números absolutos. Para o processamento estatístico desses dados, utilizou-se, na verdade, o software o Action 3.7, na qual se calculou o teste de Shapiro-Wilk a 5% de probabilidade para verificar a normalidade desses dados. Foi feita uma média aritmética dentro da estatística descritiva, o desvio padrão, e o teste T a 5% quando houve distribuição normal desses dados. Esses procedimentos eles foram adotados justamente na tentativa de evitar alguma duplicidade ou alguma interpretação equivocada das categorias referentes a cada índice e junto à tabulação dos dados foi o que configurou os únicos riscos que nortearam a nossa pesquisa. Para a discussão, utilizou-se um referencial teórico
com artigos científicos publicados tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, e que constavam nas plataformas BVS, Cielo, Medline e Lilacs, bem como documentos institucionais quando foi necessário, né? Foram excluídos resumos simples, resumos expandidos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, e por se tratar de dados de acesso público, não houve o envio ao Comitê de Ética e também não foi aplicado nenhum tipo de questionário. E com isso, nós encontramos os seguintes resultados. Foram levantados os dados das 13 regiões de saúde, né, as quais englobaram 144 municípios, que compõem o estado do Pará como um todo, e dessas, a região metropolitana 3 foi a região que concentrou a maior quantidade de cidades, né, cerca de 22 municípios, ao passo que a metropolitana 1 foi a que apresentou a menor quantidade de municípios, com 5 localidades apenas. E analisando agora um pouquinho o índice de altura por idade, aqui foram registrados 132.114 adolescentes, sendo que o sexo feminino representou 65,8%, enquanto que o masculino denotou 34,2% do total de notificações. Observando agora mais um pouco a tabela, né, onde sintetiza os dados absolutos do índice altura por idade ao longo dessa década, a gente percebeu que as regiões de saúde Baixo Amazonas e Carajás foram as regiões, independentemente da quantidade de municípios que elas contêm, que elas englobam, foram as regiões que mais apresentaram registros em uma década, né? Baixo Amazonas apresentou 17,8%, enquanto que Carajás apresentou 16,7%. Já as regiões que menos apresentaram notificações em 10 anos foram Tapajós, com 0,17%, e Marajó, 2%, com 0,18%. Dando continuidade e falando agora um pouco das categorias, ao analisar as categorias altura muito baixa para a idade, altura baixa para a idade, altura adequada para a idade, por ano e em todo o estado e para cada sexo, foram observados normalidade na distribuição desses dados, tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino, em ambas as categorias, em todas as categorias, e não houve diferença estatística entre as médias dos sexos para as seguintes categorias: altura muito baixa para a idade e altura baixa para a idade. Os valores de P são observados na apresentação. Porém, houve diferença estatística, sim, quando se processou os dados da categoria altura adequada para a idade. Essa mesma categoria, né, altura adequada para a idade, ela foi a categoria que mais registrou notificações, cerca de 80,9% do total de indivíduos registrados, e isso independentemente do gênero, do sexo. E a dispersão dos dados referentes a essa categoria ao longo da década, ela se mostrou bastante heterogênea, né? Ora com altas e ora com baixas, e isso a gente pode estar observando aqui no gráfico, essa distribuição com o sexo feminino se superando o sexo masculino em uma década e em todos os anos, né? Em 2012 a gente pode observar que foi o ano que mais concentrou registros, tanto em ambos os sexos, né? E de 2012 para 2019 a gente pode perceber uma queda significativa de cerca de 51,4%, mesmo a gente tendo uma crescente a partir de 2016 em ambos os sexos, uma crescente ainda inferior referente a essa queda significativa que tem se observado a partir de 2012. Falando um pouco agora da categoria altura baixa para a idade, essa ficou logo atrás da altura adequada para a idade, né, e ela representou 13,8% do total de registros, também com o sexo feminino prevalecendo em relação ao sexo masculino, em cerca de 60,6%. Falando um pouco agora da categoria altura muito baixa para a idade, essa categoria ela registrou menos adolescentes em 10 anos no estado do Pará, cerca de 5,3% total de notificações. E aqui o sexo masculino foi a única categoria em que o sexo masculino superou o sexo feminino, ainda que uma superação tímida, né? Uma diferença de valores de percentuais pequenos, né? 50,9% para o sexo feminino. Falando agora um pouco da análise do índice IMC por idade, foram registrados aqui, né, nesse índice,
132.204 adolescentes. Todavia, aqui nesse índice foram percebidos 90 indivíduos a mais que o índice altura por idade. Porém, esses 90 indivíduos eles não interferiram tanto significativamente na dinâmica do levantamento em uma década, né? E aí a gente percebe que foram incluídos aqui, dentro desses 90, 44 novas meninas e 46 novos meninos, e a região de saúde que mais concentrou esses novos registros foi a região do Baixo Amazonas, sendo 38 novas meninas e 39 meninos na região do Baixo Amazonas. A gente pode também estar percebendo aqui a síntese dos dados absolutos, né, para todas as categorias, um total, e em cada região de saúde, é que a gente denota também que Baixo Amazonas e Carajás estiveram com os maiores registros e Tapajós e Marajó 2 com os menores registros. Falando um pouco agora da estatística, notou-se uma distribuição normal dos dados em ambos os sexos e em cada categoria, mas houve diferença estatística entre os sexos quando se denotou as categorias eutrofia, sobrepeso, obesidade e obesidade grave, sendo que a categoria eutrofia foi a que representou o maior percentual, né, cerca de 73,4%, e as meninas aqui também prevaleceram em relação aos meninos, e a gente pode também estar percebendo essa tendência no gráfico ao lado, e só pontuando que de 2010 a 2015 foi o período que mais concentrou registros, embora a partir de 2016 nós também tenhamos aqui uma crescente em ambos os sexos, o início de uma crescente em ambos os sexos. Dando continuidade, falando um pouco agora das categorias sobrepeso e obesidade, elas apresentaram percentuais maiores quando se comparou à condição de magreza acentuada e magreza, né? Sobrepeso aqui registrou 15,8% e a obesidade registrou 4,7%, em detrimento de 1,8% e 3,5% para magreza acentuada e magreza, respectivamente. E o sobrepeso e obesidade aqui, considerando os totais de notificações nessas categorias, o sexo feminino também superou o sexo masculino em todos os anos, como a gente pode perceber na distribuição gráfica dessas categorias, sobrepeso e obesidade. Dando continuidade, falando um pouco agora da obesidade grave, foi a que representou o menor percentual dentre as categorias, né, o equivalente a 0,8% de todo o estado. A gente percebeu que há variações entre os anos, que as variações entre os anos em cada sexo foram poucas, né, no intervalo observado, e o início de uma curva mais significativa, mais expressiva, a gente consegue perceber a partir de 2016, também em ambos os sexos. Falando agora, né, ao contrário das categorias magreza acentuada e magreza, essas categorias elas acabaram denotando uma espécie de exponencial negativa, né, onde os dados, desde 2010, eles acabaram até 2019, eles demonstraram uma redução expressiva, mesmo a gente observando alguns aumentos anuais, né, porém, um tanto quanto inexpressivos em face do que a gente observou nos gráficos de excesso de peso anteriormente. Então, a gente percebe e confirma aqui justamente uma tendência de transição, um fenômeno de transição nutricional com com a tendência percebida nesses gráficos. Agora, partindo para a discussão dos resultados, ao longo da pesquisa é perceptível notar uma discrepância quanto aos dados disponíveis por região de saúde no Pará, e a gente pode associar isso ao fato de que o Cisvan ele engloba todo o território brasileiro, mas ele vai sofrer interferências em detrimento da disponibilidade de recursos para coleta de dados, como, por exemplo, de agentes comunitários de saúde. E, além disso, ele vai também sofrer influência de questões políticas, como, por exemplo, o comprometimento por parte dos gestores de saúde para a aplicação da vigilância nutricional. Esse quadro pode ser exemplificado pela situação da região metropolitana 3, já que, por mais que ela englobe uma quantidade maior de cidades em comparação às outras regiões,
e um contingente populacional de aproximadamente 930 mil indivíduos, de acordo com os dados do IBGE, ela não está nem entre as três com os maiores registros em ambos os índices, que é altura e idade e MC-idade. Em comparação, o Baixo Amazonas ele tem um contingente populacional bem menor, de 440 mil indivíduos aproximadamente, mas ele tem mais registros no sistema, o que pode ser relacionado à disponibilidade de ACS na região, que na Metropolitana 3 consiste em 1.661, segundo os dados da Secretaria de Saúde do Pará, enquanto o Baixo Amazonas apresenta uma maior quantidade de agentes, que é de 1.932, mesmo tendo uma população menor. É válido também levar em consideração que as regiões de saúde apresentam uma grande variabilidade numérica entre si, tanto quanto ao número de cidades, quanto ao contingente populacional, como é possível perceber no caso de Carajás e de Tapajós, que vão ter essas diferenças expressivas quanto à população. Além disso, o sistema vai ser alimentado por dados coletados a partir do SUS. Só que, por mais que haja programas para levar assistência às zonas rurais e ribeirinhas da Amazônia, como, por exemplo, mais médicos, os recursos vão ser limitados e não vai ter profissionais suficientes para dar o aporte necessário. Então, a atenção primária tende a ter deficiências em certas localidades, o que contribui também para a subnotificação do CISVAM. Ainda apesar dessas problemáticas, é possível perceber o aumento da cobertura do CISVAN no Pará de 2014 a 2017. Em 2014 era de 20,2% e em 2017 passou para 22,2%. E pode ser feita uma relação disso com a associação da vigilância alimentar e nutricional às políticas públicas, como a Bolsa Família e o Programa Saúde na Escola. Com isso, o público-alvo para a alimentação do sistema acaba sendo gestantes e crianças, sob a lógica de que elas são mais vulneráveis à subnutrição e à obesidade. Então, os programas que vão ser elaborados a partir do CISVAN, consequentemente, vão ter esse foco também. Só que a realidade é que a transição nutricional que está acontecendo no Brasil vai trazer uma nova perspectiva sobre essa realidade, já que, independentemente da classe social e da idade, teve um aumento no consumo de alimentos processados, substituindo esse problema da subnutrição, que antes era bem mais significativo no Brasil, pela obesidade, o que também é possível observar pelos dados da presente pesquisa que foram mostrados anteriormente. Então, o adolescente brasileiro vai se inserir nesse cenário com uma tendência ao consumo alimentar tradicional, que é aquele focado no arroz e no feijão, associado ao não saudável, que vai ser cheio de sódio, açúcar e gordura, e com pouco valor nutricional de fato. Isso vai culminar em deficiências com relação a nutrientes e culminar em um excesso de peso. Essa condição foi exemplificada, foi exposta pela Pesquisa Nacional de Saúde Escolar de 2015, que é o PENSE, que é realizado pelo IBGE, que identificou que aproximadamente 1/4 dos adolescentes brasileiros estavam em situação de excesso de peso. Estudo de alvos e colaboradores, eles já mostraram que a região norte também vai ser impactada por esse processo, mas vai ser de uma forma singular, já que por causa das características geográficas e ambientais dessa região, vai ter uma tendência maior ao consumo de frutos, vegetais, tubérculos e peixes. Então, a parcela adolescente do norte é a que mais mantém um padrão alimentar tradicional de fato dessa região. Com relação aos resultados da pesquisa quanto ao IMC, observa-se uma maior proporção de adolescentes eutróficos. Só que, dando enfoque nessa questão do excesso de peso e da obesidade, percebe-se uma maior prevalência do sexo feminino. Comparando esses dados do sistema com pesquisa de Souza e Farias, que foi realizada em adolescentes de uma escola pública da zona urbana da Amazônia, foi observado que, dentre esses alunos, 17,6% eles estavam com excesso de peso, só que também foi verificada essa maior prevalência do sexo feminino.
Em contraponto, pesquisa de Souza Júnior e colaboradores já mostra uma visão completamente diferente. Essa foi já uma pesquisa realizada em escola particular, na mesma região, já mostrou uma incidência bem maior, de 29,5% de adolescentes com excesso de peso, sendo a maioria do sexo masculino. Levando essas pesquisas em consideração e o PENSE de 2015, então é válido ressaltar que o melhor nível socioeconômico não vai identificar, não vai ser um preditor de uma melhor alimentação entre os adolescentes. Como, por exemplo, o PENSE, ele mostrou que enquanto em instituições particulares, por exemplo, refrigerantes e alimentos classificados por ele como guloseimas, que são os doces, chocolates, etc., eles obtiveram índices maiores em escolas particulares, enquanto as públicas apresentaram uma tendência maior apenas com relação aos salgadinhos industrializados. Isso pode ser relacionado ao fato de que em escolas particulares tem pontos de venda que ficam a critério dos alunos. Então, vai ter cantinas e pontos alternativos, enquanto as escolas públicas elas já vão ser supridas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, porque aí, então, isso vai dar esse aporte nutricional para esses indivíduos. Agora, com relação à altura dos adolescentes, foi possível observar uma redução de altura baixa para a idade e altura muito baixa para a idade. E não tem como dissociar essa questão de fatores nutricionais. As causas da melhora desse quadro remetem ao fim do século XX, que foi uma época de melhora do poder aquisitivo e de expansão do acesso aos serviços de saúde, além da implantação de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família. A partir de todos esses fatores, teve uma redução da insegurança alimentar e, consequentemente, desse déficit de estatura. Só que é válido também a gente pontuar aqui que, apesar de o programa Bolsa Família contribuir para o acesso a alimentos, ele não vai indicar necessariamente uma qualidade nutricional, tendo a possibilidade de que o acréscimo no consumo de alimentos de maior valor calórico, ele vai culminar em sobrepeso e implantação de doenças crônicas não transmissíveis. Bom, a partir do trabalho foi possível concluir que os dados apontaram para um cenário de transição nesse período estudado, só que essa transição ela apresenta também uma tendência ao aumento de doenças crônicas não transmissíveis devido a esse aumento de sobrepeso e obesidade, e mostra também a necessidade da adoção de medidas como educação e saúde e de assistência médica e nutricional de forma eficaz através do SUS, inclusive para as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. Assim, há também necessidade de novas pesquisas que englobem as escolhas alimentares de forma a compreender melhor essas tendências. Mais especificamente também na região norte, que é uma região em que tem muita deficiência com relação aos estudos de padrões alimentares. Bom, chegamos ao fim da nossa apresentação. Muito obrigada a todos que assistiram ao nosso Flash Talk. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários ou enviar por e-mail para o grupo de pesquisa ou então para os nossos e-mails pessoais. Obrigada.